Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22, eu dentro de casa, Deus me deu essa palavra, irmãos, e essa palavra, assim que eu começar a ministrar a sua vida, eu quero que você preste muita atenção, porque ela é um aviso de Deus para a nossa vida, ok? Ela talvez não vai chacoalhar o seu esqueleto, mas ela é um aviso de Deus para a nossa vida, irmãos. É um aviso de Deus para a igreja de hoje. Tanto é que 99% aqui é conhecedor. Amém? Vou começar a ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas, me ajuda, o quê? Eu sei as tuas obras. Então isso quer dizer que Ele sabe tudo, amém? Tanto aquilo que você faz de bom, quanto aquilo que você faz de ruim, e também aquilo que você não faz. Que nem és frio e nem quente, quem deras fora frio ou assim, porque és morno, és o quê? E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha. Vou continuar lendo, irmãos. Para Deus dizer que Ele vai vomitar quem é morno, isso não quer dizer que Ele comeu essa pessoa, que Ele engoliu essa pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa não passa no crivo de Deus. Isso quer dizer que Deus ficou com nojo de algumas coisas dessa pessoa. Isso quer dizer que Deus não está aceitando aquilo que alguém está fazendo. Quando Ele diz eu vomitar-te-ei, não é que Ele comeu e está soltando alguém, não. É que alguma coisa não está fazendo bem para Ele. Está dando nojo. Geralmente o que dá nojo, a gente acaba vomitando. Como diz, versículo 17: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que é o que? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupa branca, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se assente e não feche a Bíblia. Você pode perguntar assim: pastor, mas é um culto de família? É um culto de família mesmo. É um culto de domingo. O pastor parece que vai trazer uma palavra doutrinária. Queridos, pode ter certeza que eu vim sabendo aquilo que Deus me deu para pregar nessa noite. E pode ter certeza que eu não hesitei, eu não barganhei, eu não conversei com Deus para que Deus mudasse a mensagem, para que eu pudesse chacoalhar o teu esqueleto. Porque Deus vem falando conosco durante a semana. Deus falou conosco na sexta-feira, para que a gente desperte, porque quer dizer que a gente está dormindo. Deus vem falando conosco acerca de maturidade, acerca de transformação, acerca de mudança,
Deus vem falando comigo agora acerca de menos show, menos evento, mais a presença de Deus. Por quê? Porque se o show que tivesse acontecido no dia do feriado, com 1 milhão de pessoas adorando Jesus na praça, na rua, era para o estado de São Paulo, era para a nação brasileira cair de joelho, louvar, exaltar, engrandecer o nome de... Porém, as pessoas estão mais preocupadas com o show do que a presença de Jesus. E Deus nos dá um aviso acerca de uma igreja. Quando João escreve para as igrejas da Ásia Menor, são 7 igrejas, a qual Laodiceia é a 7ª. Mas, se você quiser só ouvir, para cada igreja tinha uma situação. Por exemplo, a igreja de Éfeso foi a igreja que abandonou o primeiro. Você conhece a Bíblia? A igreja que abandonou o primeiro. Eu pergunto a você, como está o teu amor por Cristo? Você continua apaixonado? Você continua adorando o Senhor Jesus como no dia que você levantou as mãos e a lágrima desceu? João escreve para a igreja de Esmirna, a igreja que sofreu e foi perseguida. João escreve para Pérgamo, a igreja que era idólatra. João escreve para Tiatira, a igreja que tinha Jezabel dentro da igreja, a igreja que aceitava a prostituição. João escreve para Sardes, a igreja que tinha cara de viva, mas ela estava morta. Só tinha uma igreja que foi aceita, que é a de Filadélfia, a igreja que guardava a palavra. Diga comigo, guardava a palavra. E a 7ª igreja é qual? Deus colocou no meu coração, iluminou meu coração para trazer para a igreja hoje, irmãos. Escute, é noite de voltar para o plano A, é noite de voltar para a presença de Deus, é noite de você pegar as malas que você estava tentando levar para o mundo, arrumar e dizer: eu preciso voltar para a presença de... Laodiceia, queridos, significa justiça do povo, ou direito do povo. O que estava acontecendo e como era o cenário daquela cidade? Essa cidade era rica, por isso eles eram orgulhosos. Ela era rica porque na cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, havia empresas têxteis que trabalhavam com roupa. Havia uma fábrica muito conhecida que fazia colírio, ou seja, quem tinha problemas na vista, iam para Laodiceia, porque ali esse ramo, ele era expandido. Então, o têxtil, o colírio, era algo muito notório nessa cidade, e essa cidade batia no peito e dizia: rica sou, e não tenho falta de nada. Também tinha em Laodiceia uma fonte de água morna, aonde as pessoas iam para lá. Sabe lá em Goiás, não tem um lugar em Goiás aqui? Rio Quente. Quem falou Rio Quente? Foi você? Quem conhece mais algum lugar que tem águas termais, assim, que as pessoas vão para lá? Em na Bahia tem? Então em Laodiceia também tinha. Então as pessoas iam para lá porque também era um ponto turístico, aonde a cidade recebia muita grana. Então o povo era munido, o povo era abastecido, o povo era orgulhoso. Mas há um grande perigo no orgulho. Por quê? Porque o povo que se torna orgulhoso para de ser dependente de Deus. Então eu tracei um cenário do que estava acontecendo lá. Agora eu vou traçar com vocês aqui uma visão panorâmica, até para ser rápido, de que forma estava aquele lugar e como estava aquela igreja. Veja bem, Jesus diz que essa igreja, ela era morna, ok? Laodiceia era a igreja morna. A visão panorâmica está dizendo aqui que ela era morna, que ela não era quente nem fria, ela era morna. Como era essa igreja do lado de dentro? Ela era meia boca, ela era mexa-mex,
Ela era a igreja que as pessoas olhavam e não sabia se era crente, se servia ou não. Sabe esse povo que carrega uma Bíblia e você desconfia se é crente ou não? Eles não eram quente e nem era. Eles eram meia boca, meio crente, mais ou menos. Olha só o que Deus colocou no nosso coração. É um aviso para a igreja. É um aviso para as nossas vidas nos dias de hoje. Isso aqui não é para confrontar ninguém. Isso aqui não é para acusar ninguém. Isso aqui não está direcionado a uma pessoa. Isso aqui está direcionado à igreja de hoje. Deus está querendo que você se posicione no tempo de já, porque eis que cedo venho sem demora. A igreja de Laodiceia, ela era rica materialmente, irmãos, porque batia no peito e dizia: eu não tenho falta de nada, rica sou e não tenho falta de nada. Mas ela pobre espiritualmente. Era uma igreja fria, sem unção, sem línguas estranhas. Analisa a igreja brasileira no dia de hoje. Era uma igreja acomodada. Era uma igreja preocupada com o que iria comprar. Era uma igreja preocupada com o que tinha do lado de fora. Era uma igreja preocupada com os bens materiais. Mas o lado espiritual, Jesus, o próprio Jesus diz: tu és pobre, cega e nu. A igreja achava que tinha visão, irmãos. Por quê? Porque as coisas de fora tinham influenciado do lado de... Nós somos o povo que tem o colírio. Nós somos o povo que todo mundo vem para cá, para a minha cidade, para ir para as óticas da minha cidade. Por quê? Porque nossa igreja, o nosso povo, também é um povo que tem visão. Mas Jesus disse para aquela igreja: essa igreja estava cega. Irmãos, qual que é a igreja que está cega hoje? É a igreja que está errando o caminho. É as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão pegando a rota errada, achando que estão indo para o céu, dizendo que está indo para o céu, mas estão andando no caminho cegos. Eu falei que é um aviso para a nossa vida, irmãos, porque Deus quer nos chacoalhar nessa noite. Deus quer nos tirar da situação de cômodos e de mornos e de frios. Deus quer que a igreja seja quente. A igreja achava que estava vestida ou protegida. Por quê? Por causa do ramo textil que tinha em volta dela. Então elas diziam que tinham a melhor roupa ou que era protegida. Mas o próprio Cristo, através de João, diz: essa igreja está nua. E sabe o que isso quer dizer? Falta de santidade. Achar que está coberto, mas não anda nos caminhos. Achar que está vestido, achar que está bem, mas não está andando em santidade. A igreja tinha aparência, mas não tinha essência, não tinha. Ela era vazia da presença de Deus, irmãos. Eu sei que está difícil agora de dar glória, mas a questão é: Deus está falando conosco. Deus está nos ensinando, Deus está mostrando para alguém, e Deus está mostrando para a igreja algumas situações aparentes, ou seja, algumas coisas paralelo ou paralela à igreja de Laodiceia. E eu te pergunto: como você está? A igreja até falava de Cristo, mas Cristo estava do lado de fora. Meu Deus, meu Senhor Jesus, como é que pode uma igreja pregar a palavra de Deus e ser chamada de igreja e receber uma carta como igreja e Jesus não estiver dentro da... Por quê, pastor? Porque ele diz que estava na porta batendo. Eis que estou à porta. Então isso quer dizer que Jesus estava do lado? Irmãos, nós temos que entender que é um tempo de não de receber mais massagens. É o tempo da gente levar a sério a palavra de Deus e dizer assim: eu
Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudar. Eu não posso somente correr atrás de ouvir aquilo que eu gosto. Eu preciso correr atrás de ouvir alguém que fale a verdade para mim. Porque o Pai jamais fala coisas que eu gosto. O Pai sempre está nos corrigindo. Eu vejo aqui um perigo, irmãos, que essa igreja estava passando, e um paralelo com as nossas vidas nos dias de hoje. Pensar que tem a presença, mas não tem. Qual é o perigo? De pensar que está indo para o céu, mas não está. De pensar que é igreja, mas não é igreja. Você quer me ajudar? Diga para alguém assim: você não é Laodiceia. Você quer levantar um pouquinho de mão assim, dar um pouquinho de glória, para você aliviar um pouquinho? Me ajuda aqui. Você não é Laodiceia. Não. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é escolhido no meio de milhares. Você foi selecionado para ser diferente. Poderoso eu digo que tem algumas coisas que têm me impactado. Eu ouço, irmãos, eu fico muito compenetrado naquilo que Deus tem passado ao meu ouvido. Quando eu entendo alguma coisa, eu sei que é duro de passar, mas eu não vou correr daquilo, porque eu sei que a igreja precisa ouvir. Na sexta-feira foi finalizada uma temporada, em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que o texto e contexto vai dizer que nós somos o sal da terra. Mas se o sal não estiver salgando, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Mateus 5,14 vai dizer que nós somos a luz do mundo. Então, juntando os dois versículos, há uma afirmativa: você é sal, você é luz. Você é sal, você é luz. Você é sal, você é luz. Só que o versículo 15 vai dizer que não tem como esconder a luz, não tem como colocar a luz embaixo do alqueire, debaixo da mesa, não tem jeito. Ou seja, você vai ter que iluminar, você vai ter que salgar, você vai ter que iluminar. Porém, Jesus diz no versículo 16, para quem quer entender, ele diz mais ou menos assim, apontando o dedo e parafraseando: você precisa salgar esse mundo, você precisa iluminar esse mundo, para que o mundo veja eu em vocês e glorifique o meu Pai que está no céu. Agora, se isso não estiver acontecendo, vocês vão ser lançados fora e pisados pelos homens, pisado pelos, se você não for quente, vomitar-te. Se você não mostrar de que bandeira você é, de que lado você está, se você é o crente agente 007, se você não está iluminando, se você não está salgando, se você não está fazendo a diferença, é porque você está na casa do morno, e Jesus nos chamou aqui para ser quente. Levanta a mão para você dar um pouquinho de glória aí. Levanta a mão, porque o Senhor está falando conosco que é noite de mudar de situação. Qual eram os dois maiores problemas dessa igreja? Primeiro, essa igreja era morna. Ela era o quê? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que essa igreja era orgulhosa. Irmãos, a pessoa morna e orgulhosa você vai identificar. Quer ver? Primeiro, a morna. Quem é a igreja morna? É a igreja que não se envolve com a missão.
A pessoa está morna, ela não quer fazer nada, ela só quer receber, ela só quer de Deus. Eu só quero de Deus, mas ela esquece que a igreja tem compromisso, a igreja foi chamada, a igreja foi vocacionada para dar fruto e fazer a vontade de. Quando a igreja não se envolve, ela é uma igreja morna. E aí, irmão, o que você quer fazer? Nada, eu só quero dar glória, eu só quero cruzar os braços, vir para a igreja quando dá, quando for cômodo e quando der para mim, porque quando não der também eu não vou. É uma igreja que não se envolve. O que é uma igreja morna? É uma igreja que é negligente. No que, pastor? Na oração. É negligente no que? Na adoração. É negligente no que? No louvor. É negligente no que? No evangelismo. Eu entro, não oro. Eu venho, não adoro. Passa alguém pela minha vida durante o dia, você sabe que essa pessoa precisa de uma oração, você não tem coragem de dizer: Jesus te ama, Jesus tem algo na tua vida, Jesus tem uma obra na tua vida. A igreja que não evangeliza, a igreja que não adora, a igreja que não ora, a igreja que não se envolve é uma igreja morna. Eu falei que é uma mensagem para a nossa vida, irmãos, para ver se a gente sai, para ver se a gente entende que situação a gente está, para ver se Deus está te cobrando como está me cobrando a ser mudado. Será que Deus só cobra de mim? Será que Deus só fala para mim? Será que é só na minha casa que eu ouço essas coisas que eu preciso mudar? Se Deus fala para mim, e se Deus nos coloca como líder, pastor de uma igreja, é porque Ele quer que a igreja que esse pastor está dirigindo também seja transformada. Levanta a tua mão, dá um pouquinho de glória para Ele aí, só quem está com a gente. Qual é a igreja morna? É a igreja que não ama a palavra, é a igreja que não se identifica com a palavra, é a igreja que diz assim: você quer ler a palavra? Ah, eu quero até ler, mas quando eu começo a ler, parece que as palavras, elas se embaraçam, e eu não consigo ler, eu não consigo ouvir uma mensagem. Eu gosto muito do louvor, mas eu não gosto de mensagem. Irmãos, a igreja precisa gostar da palavra. Vós estás limpo pela palavra que vos tenho dito. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Aquele que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. A palavra é lâmpada para os nossos e luz para o nosso. Levanta a mão quem ama a palavra. Levanta a mão, igreja, que ama a palavra. Escuta, queridos, aqui na sexta-feira está uma temporada, está finalizando. A temporada é Desperta tu que. Efésios capítulo 5, versículo 14. A mesma pessoa que pregou na sexta, ela só tocou em duas situações que eu falei: meu Deus, se ela tivesse entrado naquilo que ela falou, seria algo, o ponto-chave da mensagem. Por quê? Porque ela disse, ela só deu uma rabiscada na questão de quem está dormindo. Ela disse assim: Sansão dormiu no colo de. Irmãos, Sansão dormiu no colo. Ele estava brincando com a fé, ele estava brincando com o inimigo, estava dormindo na hora que era para estar vigiando. Por quê? Porque eu fui colocado como juiz de Israel. Ele julgou Israel num período de 20 anos, e as três coisas marcantes que ele fez na vida dele foi: ele dormiu com uma prostituta, ele saiu com uma filisteia, e ele ficou com Dalila. E quando ele ficou com Dalila, ele contou os segredos que estavam no seu coração. E depois de contar os segredos de Deus que estavam no coração dele para o inimigo cortou as tranças dele e ele ficou sem força. Sabe por quê? Porque ele dormiu e brincou com o inimigo. Diga para alguém: desperta! Desperta! A presença de Deus não é brincadeira. O inimigo pode te levar à morte.
A Bíblia vai dizer, queridos, em Atos, a partir do capítulo 20, que tinha um menino ouvindo um culto como esse. Paulo estava pregando, e Paulo estava pregando, e Eutico estava na janela. A Bíblia diz que ele dormiu na janela ouvindo a mensagem e caiu do lado dormiu no culto, dormiu aonde tem palavra, dormiu aonde Paulo está pregando, dormiu aonde o revelador de Deus, o apóstolo Paulo ministra, e a pessoa dormiu e caiu do lado. Por quê? Porque está ouvindo aqui, mas o coração está lá fora, está dormindo, está brincando com as coisas A Bíblia diz que Deus deu uma missão a um homem chamado Jonas: vai para Nínive e prega a minha. Mas esse homem não foi para Nínive, ele pega e vai para um navio e pega destino a Jope e vai dormir no porão do navio. Diga para alguém, me ajuda aí, desperta, pelo amor de Deus. Sai desse sono, sai desse sono, sai dessa mordidão, sai desse comodismo. A presença de Deus pega, assim como esse seu sono também pega. E eu quero estar vivo. Quem quer estar vivo aqui? Eu quero estar de pé. Sai desse porão, Jonas. Desperta. Um dos maiores problemas da igreja de Laodiceia era que aquela igreja era morna. Diga para alguém assim: acorda, desperta, se levanta. Segunda situação que essa igreja, Deus nos aponta, ela era uma igreja orgulhosa. Diga comigo, orgulhosa. Por que ela é orgulhosa, irmãos? Porque o próprio Deus, na pessoa de João, estava mandando a palavra e dizendo que aquela igreja, ela tinha um coração nas coisas materiais. Era para essa igreja cair de joelhos e se arrepender. Agora, o que identifica uma igreja orgulhosa? Presta atenção: ela não se humilha. Deus está falando, e sabe como é que a pessoa fica? Ela fica com raiva, porque não é o que ela quer ouvir. Deus está falando, mas a pessoa não dá o braço a torcer. Sabe por quê? Porque faz parecer que não é com ela. A pessoa orgulhosa não reconhece os próprios erros, porque ela pensa assim: eu estou por cima da situação. Percebe que aquela igreja batia no peito e dizia: rica sou e não tenho falta. Ela achava que era uma igreja completa, orgulhosa. Será que tem orgulhoso no nosso meio, irmãos? Que Deus está falando que você precisa mudar, que você precisa reconhecer os seus erros, que você precisa se curvar, que você precisa voltar àquilo que você era, porque Ele te chamou, não foi para ficar nesse jeito. E por orgulho, você está mantendo essa marra. Aquela igreja não pedia ajuda, aquela igreja não pedia desculpa, aquela igreja não se arrependia. Aí Jesus disse para ela: orgulhosa, orgulhoso. O versículo 17: não sabes que eu nem vou falar a primeira palavra, sem graça, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, orgulhoso, você precisa de mim. Você precisa reconhecer aquilo que eu estou falando. Você precisa sair dessa situação, porque eu não estou gostando. Orgulhoso, você pode ser vomitado. Orgulhoso, você precisa se levantar. Só eu posso te ajudar. Só Jesus pode te ajudar. Sai desse orgulho. Aí Jesus diz para aquela igreja, o versículo 17 final, parte B: não sabes que sem graça, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho que de mim compres. Por quê? Porque ele dizia assim: nós temos ouro, nós somos ricos. Aconselho que de mim compre ouro, aconselho que de mim compre roupa branca, e aconselho que de mim compre colírio para os teus olhos. Ou seja, o que o Senhor queria dizer para essa igreja?
Eles batiam no peito, cheio de orgulho. Jesus estava falando assim: a riqueza que você tem não serve para nada. Eu aconselho que de mim compre ouro refinado no. O que isso quer dizer? Você está preocupado com riqueza material? Compra de mim ouro refinado no fogo, porque a minha riqueza, ela é espiritual. Quando ele diz assim, ó, eles se gabavam, porque o ramo de têxtil era forte lá, era um glamour, era um Milão, era uma Roma lá, irmãos, pessoal chique, bem arrumado, bem trajado, bem vestido. Então eles se vangloriavam pelas roupas e pelas vestes. Aí Jesus diz: aconselho que de mim compre roupas brancas. O que isso quer dizer, pastor? Pureza, santificação em Cristo Jesus. Não adianta, amada, não adianta, amado, não adianta, irmão, ser bonito por fora, ou pensar que está bem do lado de fora, mas quem vê tudo do lado de dentro é Jesus Cristo de Nazaré. Aconselho que de mim compre colírio. Sabe por quê? Orgulhoso, porque você perdeu a visão. Você está andando pelos seus próprios caminhos. Você fez a sua própria Bíblia. Você está andando na sua própria vontade. Você está andando no seu próprio querer. E tu vai quebrar a cara. Eu aconselho que de mim compre colírios. Por quê? Porque a minha visão, levanta a mão que eu quero dar para você, é visão espiritual. Só Ele tem a visão espiritual que você precisa. Agora, o que eu aprendo para a gente finalizar aqui? Mesmo aquela igreja sendo morna e orgulhosa, eu vejo o amor de Cristo por ela. Sabe por que eu vejo o amor de Cristo por ela? Por causa de duas coisas. Primeiro, versículo 19, ele diz, só na parte A: eu corrijo quem eu amo. Eu corrijo quem eu amo. Olha só, queridos, se o pai não corrigir o filho, irmãos, quem é que vai corrigir? Mas quando há correção, há amor. Quando há correção, há cuidado. Quando há correção, há zelo. Quando tem correção, tem amor do pai. Quando ele diz, eu corrijo a quem eu amo, eu vejo o amor. Segundo, versículo 20, ele diz, com minhas palavras, mesmo você sendo morno, mesmo você sendo orgulhoso, eu te dou a segunda chance, porque eis que eu estou à porta aí. Olha só, queridos, como é que você se encontra aqui nessa noite? Mesmo da forma que você se encontra, percebe que Jesus te ama? Agora, quem é você? O morno ou o orgulhoso? Mesmo sendo morno, porque as suas atitudes te condenam, e mesmo sendo orgulhoso, porque os seus atos também te condenam, eu vejo o amor de Deus, porque Ele está nos corrigindo. Segundo, Ele está nos dando a segunda. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha, eu entrarei em tua casa e cearei com. Ou seja, eu quero restaurar a comunhão que você perdeu. Eu não quero que ninguém aqui seja uma igreja de Laodiceia, irmãos. O Senhor não quer que você seja uma pessoa morna, uma pessoa orgulhosa. O Senhor não quer isso para nós. O que o Senhor quer é que nós sejamos ativos, fervorosos, ligados, diferentes. Por quê? Porque se Ele morreu por nós, se Ele te deu o direito de a segunda chance pela vida que você tem e pela vida que você teve, como é que você vai viver na presença de Deus desse jeito? Finalizo aqui, quero que você diga para alguém: sai dessa mornidão espiritual. Diga para alguém. Diga mais uma vez assim: quebra esse orgulho.
Você precisa reconhecer que precisa de Cristo. Aqui tem Laodiceia, ou aqui tem a igreja de Cristo? Se aqui tem morno, se aqui tem orgulhoso, quebra esse orgulho. Por quê? Capítulo 4, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só, ao que vencer o orgulho, ao que vencer essa situação que você está vivendo, e quem não vencer, será vomitado. É muito sério, irmãos, e muito simples. Por quê? Porque o que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas é que a igreja volte a pensar em Cristo como cerne de todas as coisas, e que a igreja volte a fazer aquilo que Cristo pede a ela. Por quê? Porque quem não faz aquilo que o Cristo ao qual ele está servindo faz, ou pede, ou executa, esse não é a igreja. Então é menos show e mais Jesus. A minha pergunta é, só para corajoso, que precisa hoje quebrar o orgulho e dizer assim, ó, eu quero voltar. Eu não quero uma rede de pessoas aqui como está acontecendo. Não quero. Eu só quero aquele que está no coração dizendo assim, ó, essa pessoa morna, e essa pessoa fria, essa pessoa morna, essa pessoa orgulhosa que está distante, sou eu, e eu quero voltar hoje. Cadê você? Sem medo. Irmãos, a transformação parte agora. A transformação é nessa hora. Por quê? Porque não é na hora do show, não é na hora que todo mundo vai na movimentação, é na hora que eu quebranto o meu coração e eu digo, essa pessoa sou eu. E o que eu quero? Eu quero morar com meu Deus. Cadê você? Levanta a mão, você. Tem, então vem para cá. Quem levantou a mão, vem. Só quem está voltando, só quem está saindo da condição. Quer ficar de pé? Você pode ficar. Escute, irmãos. É um aviso de Deus. É um aviso de quem? Está aqui, irmãos. Você pode pegar até para você aqui o meu esboço que eu fiz. É um aviso de Deus. Irmãos, chega disso, sério. Chega disso, irmãos. Ninguém vai te mudar se você não der o primeiro passo. Ninguém vai conseguir te transformar se você não der o primeiro passo. Estou falando sério. Ora por mim, faz alguma coisa, faz isso, irmãos, é você. Sabe o momento que você dobrar o teu coração e dizer, olha, eu não quero ser vomitado. Você está vendo o que está acontecendo, irmão? Você acha que Jesus vai demorar para voltar? O que você pensa de Cristo nesse momento? O que você pensa de Cristo nesse momento? Irmãos, Cristo está raiando, irmãos, e Ele está voltando, irmãos, e Ele diz esse que veio cedo e veio sem. Ninguém leva nada dessa terra. O nosso tempo na terra, irmãos, é só um tempo.
é só um momento. Até o sofrimento na terra é só um momento. E aqueles que entram em Cristo Jesus, este sim terá um grande momento junto com Ele na eternidade no céu. Agora aqui na terra não dá para andar do mesmo jeito. Tem mais alguém ou não que está decidido a dizer assim: eu estou largando essa vida fria, mentirosa, fraca? Agora, queridos, eu só vou orar por verdades. Por que eu vou orar só por verdades? Porque não é possível alguém dobrar o coração no domingo e jogar tudo aquilo fora na segunda-feira. Eu não aceito isso, eu não aceito. Eu quero decisão. Sabe, uma pessoa que vai pegar assim uma tocha e dizer assim: a partir de hoje a minha vida é outra. A partir de hoje a minha vida é outra. Esquece a movimentação da frente. Esquece isso. É só decidido. É só pessoas que estão dizendo assim: ó, acabou isso para mim. Acabou esse momento de frieza. Acabou isso. Por quê? Porque se isso não acabar, você é um orgulhoso. Se você não tomar uma decisão, irmãos, o aviso de Deus, ele vai ser um ai para você, porque eu estou aqui como um atalaia nessa noite. Eu não vim fazer massagem, irmãos. Eu não vim massagear. Eu não vim para dizer blu blu blu, chameguinho do papai, vem do jeito que você quiser. Aceita Jesus e fica desse jeito. Não fica desse jeito, porque você pode até entrar na igreja, mas ser da igreja de Jesus é diferente. É desse. Eu vou orar só por decididos. É sério, irmão, só por decidido, só por pessoa que quer mudança. Tem mais alguém? Eu quero fazer um atacado. Pessoas que estão dizendo assim: para mim acabou, para mim parou isso. Chega dessa vida rasa. Agora você quer andar no raso, anda. Quer continuar no raso? Vai continuar no raso? Você vê como é que é confronto? Irmãos, é para todos nós, irmãos. Eu falei que ninguém está saindo disso aqui, não. Não, a gente não pode ouvir uma coisa assim: irmãos, levanta a mão, você vai receber. Irmão, não é isso não. Eu preciso sair daqui, sabe como? Mudou. Amanhã eu vou estar do mesmo jeito. A minha oração hoje é para amanhã eu estar aqui. Eu quero estar marchando, eu quero voar, eu quero ser a mesma pessoa que eu era. Eu quero buscar, eu quero estar na presença de Deus. Agora, irmãos, aonde está a humildade? Oh, irmãos, vê bem como a igreja precisa de mudança. Sabe por quê? Porque a cabecinha fica assim, ó. É você? É você que precisa de mudança? É você? O que você está esperando? É sério, irmãos, é aliança. É algo fenomenal, é algo transformador. É algo tipo assim: eu não estou vindo de brincadeira, não é mais. Agora é passo confirmado em aliança. Não é só de lá para cá, não é de cima para baixo, também é de baixo. Porque toda aliança foi paliativo que você fez. Você esperou de Deus. Deus faz em mim, Deus muda isso, Deus transforma isso. Agora quem vem tem que vir dizendo assim: agora é eu e Deus, eu também quero mudança. E aí, orgulhoso, vem ou não vem? Eu só vou orar por essa categoria. Amém? Vai querer ou não? Está dentro disso ou não? Irmãos, tranquilo, está dentro disso ou não? Porque se a palavra de Deus não nos convencer acerca daquilo que Ele está falando, é um comparativo com Laodiceia, com a nossa vida. A igreja era morna e a igreja era orgulhosa. A igreja morna e orgulhosa, Deus diz: eu vou vomitar. Mas a igreja que é posicionada, Jesus tem um lugar para ela. Assim como eu assentei no trono de meu Pai, tem um lugar para você assentar junto comigo. E aí? Cadê os posicionados? Cadê os posicionados? Tem mais ou não?
Tem mais ou chegou? É isso aqui? Uma igreja que tem mais de 100 pessoas, só tem isso aqui? Posicionado? É mudança, irmãos. É para dizer assim, ó, a partir de hoje, para de dormir, irmãos. Para de ser eutico, para de fugir. Para de querer ser a última bolachinha do pacote. Para de ser, enquanto você não dobrar o teu queixinho, enquanto você dizer assim, sabe quem manda na minha vida? É Jesus. Eu preciso, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero orar por aliançado hoje. Só não vai mudar se tiver mentira. Se tiver mentira, não tem mudança. Tem mais gente ou não? Tem mais ou não? É contigo, irmãos. Então estende as mãos para cá. Quem está mudado, obviamente, quem pode. Isso aqui não é espetáculo, vocês sabem disso. Isso aqui não é não é todo dia, não é brincadeira, é coração, é verdade. É dizer, é assim, olha, mundo, impedimentos, frieza, tchau. Eu vou entrar agora em Deus, eu vou ser diferente. É uma aliança, porque se a gente orar por aliança, quem está fazendo aliança tem que estar, irmãos, a parte da aliança. Como é que pode vir, irmãos, para ter uma mudança e não ter uma lágrima? O coração tem que estar contrito, o projeto tem que estar na mão de Deus. A sua vida tem que estar na mão de Deus. Você tem que chegar aqui na ponta do altar dizendo: eu estou trazendo aqui alguém que não presta aqui na frente. Esse alguém que não presta sou eu. Eu quero mudança. Eu não tenho força para mudar, mas eu quero. E eu estou fazendo uma aliança na minha fraqueza com o Senhor, meu Deus. É isso. É trazer tudo que está dentro, trazer ao coração a sua fraqueza, aquilo que você está querendo mudar. E isso vai acontecer. Espírito de Deus, Espírito de Deus, a tua palavra nos ensina que tu és um Deus de aliança. Aqui houve muitas alianças, e a gente vê muita gente voltando para trás. A gente está vendo muita gente fraca fazendo aliança todo domingo. Isso não é aliança. Mas se tem uma aliança aqui agora, Jesus, se o que está acontecendo aqui é verdade, se o que está acontecendo aqui vem da alma, do coração, Jesus, se o que está acontecendo aqui, Senhor, é de verdade, dá um sinal aí agora. Dá um sinal de mudança e de renovo agora. Se é de verdade, vai ter agora. Se não é, não tem verdade, mas se é, algo divino vai acontecer aí dentro agora. Agora, porque a aliança que está acontecendo é com Deus, não é só com o altar, é com o Deus do altar. Então, em nome de Jesus, que esse sinal apareça agora, se é verdade. Se tem verdade, tem sinal. 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 Então abra a tua boca para que esse sinal seja confirmado. Eu vou deixar o sinal aí, porque não é comigo, é com Deus. Alabaxaba corebaçu que lebarash. Alabarou que me baço que lebash orecandarabás. Se é de Deus, vai ter mudança. Se é a vontade sua, junto com a vontade de Deus, você não volta para trás nunca mais. Se tem verdade, nunca mais você volta para trás. É uma decisão sua, é um passo seu. É deixar de ser uma igreja morna, é deixar de ser uma igreja orgulhosa, para agora servir a Jesus. Em nome de Jesus, renova a tua filha agora, Senhor. Renova ela agora. Renova as forças dela agora, Jesus.
Renova as forças dela agora, Senhor, em nome de Jesus. Vou deixar, deixa. Se tem verdade, tem. De calabás. Cheio de você aqui no Rabás. Se tem água, põe pra fora aí. Se tem, põe pra fora. Se não tem, fica. Se não tem, põe pra fora agora. De calabás, subindo a lavar. Se tem, põe pra fora agora. Porque Deus é Deus. Cadê o filho? Se tem, Senhor, dá um sinal aqui agora. Em nome de Jesus. Renova aqui, Senhor. Alabaixo que parece que derraça. Quebra toda maldição agora, Jesus. Repreende toda seta, todo tipo de trabalho, toda feitiçaria. Usa a vida dela, enche ela agora, Jesus. Enche a vida dela agora. Enche a vida dela agora. Pode abrir a tua boca, filha, que Deus te renova. Está aqui nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu filho. Meu Deus, usa ele, Jesus. Enche a vida dele, meu Deus, como um servo de Deus com excelência. Tudo aquilo que foi perdido, Senhor, traz de volta. Enche ele da tua glória e da tua graça. Renova e repreende toda a seta no nome de Jesus. Tem mudança? Se tem mudança, recebe uma unção nova na vida de vocês. Se é de fato, minha filha, se prepara para viver o melhor tempo da sua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para voltar a louvar, filha. Para voltar a servir a Jesus. Em nome de Jesus, minha filha. Deixa eu colocar a mão aqui. Em nome de Jesus. Se tem verdade, as coisas vão aparecer de hoje para amanhã. A mudança é de hoje para amanhã. A mudança é de hoje para amanhã. É confirmado. Porque tem uma aliança e uma oração de verdade. Eu falei, verdade aqui. Se tem, você vai voltar a ser a mesma. Você vai voltar a marchar, você vai voltar a buscar, você vai voltar a fazer, você vai voltar a cultuar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a estar na presença de Deus. Se tem, tem. Se tem, tem. Em nome de Jesus, Senhor, renova as forças da tua filha, Pai. Renova as forças da tua filha, Senhor, agora. Em nome de Jesus, dessa aliança, Senhor. Cabá, chorebá, subirás. Todo jugo seja repreendido, quebrado, desfeito. É um tempo novo, irmãos. Recebe aí, levanta suas mãos também. Eu sei que você não teve coragem. Você não teve coragem. Você não teve coragem de receber essa aliança que Deus quis fazer conosco. Mas o que Deus está tentando falar para nós, irmãos, é um tempo de mudança. Você vê que a igreja já está ficando pequena. E a nossa oração é para a gente abrir portas, irmãos. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Eu quero que você abra a tua boca aí atrás também, dizendo acerca de aliança. Diga assim: eu sou a próxima flecha que Deus vai lançar. Usa a minha vida, Senhor, porque hoje eu faço uma aliança com a tua presença. Segura sua mão aí, você vai começar a dar glória e falar em línguas. Você vai começar a dar glória e falar em línguas. Incendeia essa casa, Jesus. Incendeia essa casa. Amoras. Olabora, coreba. Abre a tua boca que vem um renovo para a tua vida. Carabas. Abre a tua boca que vem um renovo para a tua vida. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aliançados. Levanta suas mãos, irmãos. Vamos fazer o desejo de Deus nesse lugar, irmãos. Ninguém aqui é o centro de nada. O centro de tudo é Jesus. Nós somos servos. O servo tem que sair do orgulho.
Porque quem tem orgulho, irmãos, é o Senhor. Mas ele se fez simples, humilde. A igreja tem que entender que precisa obedecer. Se coloca à disposição do reino agora, irmãos. Se coloca à disposição do reino. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Me encontra aqui, Senhor. Renova as minhas forças. Renova a minha fé. E se isso é real, irmãos, se você de fato falar, de fato ter verdade no teu coração, levanta a tua mão. Você vai viver, porque assim, eu vou ativar um sonho, eu vou ativar um projeto na sua vida, porque alguém tem que ativar alguém. Quem ativava é sacerdote, profeta, ou o pastor. Eu vou ativar um sonho, um projeto. Senhor, levanta a tua mão. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra diz que os dons viriam para o uso da igreja. E as nossas orações é: Senhor, a gente precisa colocar portas em mais lugares. A gente precisa estender as estacas. A gente precisa colocar mais casas em vários lugares. Levanta aqui mulheres de oração, Pai, motor da igreja. Libera uma unção profética aqui para essa casa, Senhor. Levanta esses varões, Pai. Tira esses varões da posição de cômodos, de mornos, de orgulhosos. Quebra todo jugo, Senhor. Usa esses vasos, usa esses homens, usa essas mulheres. Levanta jovens profetas aqui, meu Pai, numa unção diferente. Senhor, libera, Pai. Eu ativo essa igreja numa unção do céu. Eu ativo esse lugar aqui, eu libero, Senhor. Meu Deus, vem do céu com essa chave. Libera dons, libera profetas, libera aqui para esse lugar, ó Deus, ministérios. Libera dons espirituais. E levanta esse lugar numa unção poderosa. Mas levanta agora, Senhor. Levanta agora, Senhor. Levanta agora em nome de Jesus. Seja ativado. Abra a tua boca nessa ativação. Abra a tua boca, queridos. Acredita nisso, irmãos. É um tempo novo, é um tempo novo. Não interessa, é um tempo novo para quem acredita. É um tempo de unção. Vocês vão marchar, vocês vão orar, vocês vão descer, vocês vão buscar. Deus vai realizar, vocês vão tocar. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Ativa, Jesus. Ativa, Jesus. Ativa com teu poder, ó Deus. Libera, Senhor. O calabás, e calabaracandarabás, arabarachuricandarabás, erabaracandarabás. Irmãos, é uma noite chave, hein? É uma noite chave. Aproveita que é uma noite chave. É uma noite de ativação. São daquelas noites diferenciadas. Nós estamos sentindo a presença de Deus desde o começo do culto. Haverá mudança. Haverá mudança. Quem admite que haverá mudança? Haverá mudança. Quem admite que haverá mudança? Diga comigo: a partir de hoje, no nome de Jesus, eu sou outra pessoa. Vou orar mais, vou adorar mais. Eis-me aqui, Senhor. Pode usar a minha vida, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, você que está aí.